É sempre um prazer muito grande vir para cá, para essa cidade, para esse estado, que a gente gosta muito. Hoje nós vamos fazer, então, um apanhado das duas aulas, da aula que nós não conseguimos dar ontem. Então, nós vamos falar, a pedido do professor Nazareno, sobre manejo dos gliomas em áreas eloquentes, tanto alto grau quanto baixo grau. É uma visão não só cirúrgica, mas uma visão de tratamento global. E, baseado nisso, nós escolhemos um tipo de tumor que nós temos uma relativa experiência, que são os gliomas da ínsula. A título de introdução, se nós pegarmos a superfície lateral do cérebro, a ínsula vai formar o assoalho da fissura de Sylvius. Quando nós tiramos o giro frontal inferior, nós vemos que a ínsula é uma pirâmide invertida com o ápex apontando antero-inferiormente, e ela é delimitada por um sulco circular inferior, um sulco circular, que é a nómina superior, e um sulco circular anterior. E ela é dividida em giros curtos anteriores e giros longos posteriores pelo sulco central da ínsula. O giro de Heschel, o giro temporal transverso anterior, aponta, então, para o sulco circular posterior da ínsula. Então, tudo isso são parâmetros anatômicos que vão ajudar o cirurgião na cirurgia a evitar déficit e a se localizar. Nós temos, como o professor Evandro falava, o córtex da ínsula formando como se fosse um escudo com todas essas estruturas dos gânglios da base, claustrum, mas principalmente com a cápsula interna. E lembrando que o joelho da cápsula interna e a parte anterior da perna posterior é onde passa o trato córtico-espinhal. E que uma lesão nessa área, até prova em contrário, vai deixar o paciente com déficit motor ou sensitivo. É importante também na anatomia microcirúrgica, para entender a cirurgia dos gliomas da ínsula, que o sulco circular inferior da ínsula, nesse corte coronal, ele aponta, você tem um trajeto anatômico para as estruturas temporais mesiais, hipocampo e giro parahipocampal, porque muitas vezes o tumor atinge essa região. Só que para você chegar aqui, você vai ter que transpassar isso aqui, que é o temporal stem, também chamado tronco do lobo temporal, e nós temos aqui, então, vários fascículos que são muito importantes, e nós vamos falar isso mais tarde. A grande questão é que essa complexa anatomia da ínsula, não só de córtex, mas também de subcórtex, lembrando que nós temos o fascículo longitudinal superior e o fascículo fronto-occipital inferior, que lesão dessas estruturas que estão em volta da ínsula pode dar tanto uma parafasia semântica. O que é isso? O paciente ele olha para um objeto e ele nomeia o objeto com outro nome, mas de um grupo semelhante. Ele vê uma mesa e diz, por exemplo, banco. Ele vê um gato e diz cachorro ou um outro animal. E nós temos também o tipo de parafasia fonêmica, onde o paciente troca somente letras. Ele vai dizer cabelo e diz caselo, por exemplo. Então, várias são as estruturas anatômicas que podem ser lesadas num glioma de ínsula. O problema é quando você tem isso aqui. Você tem um paciente jovem, assintomático até prova em contrário, que chega com uma lesão, uma crise parcial complexa, o paciente está muito bem e tem essa lesão, então, envolvendo as cerebrais médias, quase tocando o joelho da cápsula interna. Isso realmente é assustador. Isso deixou de ser assustador através dos artigos seminais do professor Yesargil, em 1992, onde ele mostrou que, com conhecimentos de anatomia microcirúrgica e treinamento de técnicas de microcirurgia, você consegue ter bons resultados. E é a primeira vez, então, na década de 90, que esses tumores, então, começaram a ser operados com uma melhora na sobrevida dos pacientes e uma morbidade aceitável. Mas a gente pode dizer que a coisa evoluiu desde aqui. Muitos colegas, com um viés mais anatômico puro, que era o meu viés até pouco tempo atrás, consideram que essa escola aqui somente é suficiente para glioma de ínsula. Melhor para gliomas em áreas eloquentes, professor Nazareno. Mas nós temos que considerar que existe também uma escola mais disseminada pelo professor Dufault, da França, que o cérebro deve ser encarado não como um modelo anatômico puro, mas como um modelo associativista,
onde você mexe numa área e aquelas fibras brancas podem ser lesadas e dá, então, uma lesão que não corresponderia à anatomia clássica daquela área. Então, essa é uma maneira muito importante de encarar o cérebro. Mas eu confesso que um pouco radical demais, porque ela desconsidera muito a anatomia microcirúrgica. Talvez a melhor escola seja o que é mais feito hoje no mundo, a do Michelberger, que ela mescla, então, o conhecimento da anatomia com o conhecimento da fisiologia intraoperatória através de brain mapping, de mapeamento do cérebro. Existem algumas maneiras de classificar a ínsula, os gliomas da ínsula. O professor Yazar Gil, ele classifica glioma 3A, 3B, aqueles restritos à ínsula, e 5A, os que vão para fora da ínsula. Essa classificação é baseada numa abordagem transilviana, mas nós temos também uma abordagem, uma classificação que se baseia nas abordagens transcorticais, que divide a ínsula em 4 quadrantes. E é crucial, eu gostaria que vocês atentassem para o quadrante superior e posterior da ínsula, que é a chamada zona 2. Isso é muito importante quando o tumor se estende nessa região. Bom, então, essas 7 regras de gliomas da ínsula, mas que servem para qualquer glioma em área eloquente. Lembrando, nós vamos discutir um pouco o conceito do que é eloquente, porque, a princípio, todo o cérebro é eloquente, mas essas 7 regras para gliomas de ínsula são 3 regras de anatomia microcirúrgica e 4 regras de mapeamento cerebral. Mas de onde é que vieram essas regras? Essas regras, elas vieram, na verdade, nós idealizamos ela, não é nada novo, a gente somente tenta organizar o pensamento antes de abordar um paciente com uma doença tão desafiadora. Nós idealizamos isso começando lá com o professor Evandro, no laboratório de microcirurgia, durante 1 ano, e completando mais 2 anos, quase 2 anos, com o professor Iassardio em Little Rock, no laboratório dele. E, fazendo um parênteses, acabei de conhecer o laboratório aqui do hospital. Parabéns, professor Nazareno, um laboratório estado da arte, né? Isso para os residentes é crucial, pessoal, crucial. Eu comecei aqui, nesse laboratório, e eu vi o professor Yazardio operar alguns gliomas da ínsula. E daí você fica empoderado, né, para poder evoluir. E na época a gente acreditava muito nisso. Isso aqui na casa do professor Houghton, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, onde a gente falava do laboratório de microcirurgia ao teatro cirúrgico, ao centro cirúrgico. E só considerava anatomia microcirúrgica, que é muito importante para nós começarmos a nossa curva de aprendizado num nível muito mais alto. Mas ela não abarca essas regras que são extremamente importantes. Vão ter casos de gliomas, não digo em crianças, estamos falando de adultos, que nós não vamos conseguir ressecar impunemente, sem antes saber onde é que a gente está mexendo, qual a função daquela área. E, para isso, eu tive uma sorte muito grande, há 10 anos atrás, de visitar o professor Dufault, e bastou 2 semanas em Montpellier para ver as cirurgias e ir no pós-operatório ver os pacientes, para aprender, então, essa filosofia do mapeamento e se convencer que ela é realmente efetiva. Então, essas 7 regras ela vêm dessa experiência e vêm de uma experiência que nós temos operando pacientes com gliomas de ínsula no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, em outros hospitais da região, e num projeto público muito bacana que nós temos no Rio Grande do Sul, onde nós temos alguns centros de neurocirurgia, a maioria de alta complexidade, espalhados pelo estado. É algo que é muito legal. E são os colegas que chamam. Os colegas chamam, eles, você tem o centro lá, Isola, tenta nos ajudar aqui. E é um projeto que, geralmente, o governo do estado, republicanamente, está sempre envolvido, né? Eles sabem que a gente consegue, então, dar vazão e resolver os casos encrencas, como um glioma de ínsula, que chegam em qualquer região do estado. É óbvio que tem um porquê desses centros funcionarem. A gente entra, então, com um arsenal de armamentário neurocirúrgico e faz algumas reformas e melhorias no hospital. Não dá lucro, mas a coisa empata e a gente consegue oferecer um melhor tratamento, na nossa opinião, para o paciente do SUS. Então, nós operamos em 7 anos mais de 5.000 pacientes, e o que é interessante é que nós conseguimos, então, dessas 7 regras, captar, durante esse período, hoje a série está maior,
Nós fizemos 55 cirurgias de gliomas de ínsula, 33 gliomas de baixo grau, 22 gliomas de alto grau. Nós usamos a abordagem transcortical, mais recentemente em 24 pacientes, e transsilviana pura em 31 pacientes. Então, é uma casuística que, a partir daí, dá para a gente tentar criar alguma coisa. Nível de evidência grau 6, opinião pessoal, mas é algo interessante. E, a partir daí, então, que nós criamos essas regras. Tudo com ressonância pré- e pós-operatória, para ver grau de ressecção. Não é quanto você acha que tirou, mas é fazer uma volumetria. E a gente teve uma mudança de filosofia, então. Antigamente só transsilviana, e fomos evoluindo para mapeamento cortical com paciente acordado em casos selecionados, principalmente tumores à esquerda. Para os jovens que estão aqui, é crucial, mesmo na residência. Cada paciente que vocês analisam, vocês estudam, vocês terem uma tabela de Excel, ou hoje tem programas mais modernos para vocês montarem a casuística de vocês. E só a partir daí a gente vai poder avaliar os nossos resultados. A gente tem algumas publicações sobre gliomas da ínsula, que não vem ao caso aqui falar. Há 2 meses, algumas teses de mestrado, e há 2 meses atrás a gente publicou esse artigo aqui, né, na Frontiers,